Essa orca que estava presa chorou muito. Quando foi descoberta, algo incrível aconteceu. Uma história que faz a gente recuperar a fé na humanidade. Muitos de nós simplesmente perdemos a esperança na humanidade. Esse pensamento se dá principalmente por causa das imensas e angustiantes maldades que vemos quase todos os dias nas notícias. Porém, de vez em quando, algumas atitudes pelo mundo nos mostram o quanto existem pessoas que podem fazer do planeta um lugar melhor. Por exemplo, em Hartley Bay, no Canadá, um grupo de pessoas lutou durante muitas horas para salvar a vida de uma orca que ficou presa em pedras. Como esse resgate aconteceu? E como será que a orca ficou presa ali? Você já vai descobrir isso! As orcas são os maiores mamíferos marinhos da família dos golfinhos. A aparência das orcas é uma mistura de coisa fofa com uma pitadinha de medo. Esses carnívoros são pretos e brancos e extremamente inteligentes e adaptáveis. Como assim? A capacidade de pensar desses animais é tão avançada que as orcas podem se comunicar e coordenar umas com as outras para caçar mais efetivamente. Uma comunicação impressionante, até mesmo para nós, seres humanos. Muitas são as presas que sofrem com a presença das orcas. Alguns desses animais são as focas, os leões marinhos, as lulas e os peixes de maneira geral. Vale lembrar que elas não representam um perigo real aos seres humanos, que geralmente conseguem ter uma boa relação com esses animais. Inclusive, não são raras as histórias de orcas que, de forma corajosa, defenderam pessoas de ataques de tubarão. Porém, com todas as suas habilidades e o temor que causa nos mares, incluindo nos ferozes tubarões, as orcas podem acabar em situações complicadas. Situações que não podem resolver sozinhas. Foi isso que aconteceu nesse caso, quando uma orca ficou presa em meio às rochas enquanto tentava se alimentar e obter uma pequena refeição. Isso se deu na costa da Baía de Hartley, no Canadá, e a orca, ainda um bebê, estava perseguindo com extrema confiança uma caça veloz. Assim, de repente, um obstáculo apareceu em sua frente e o animal acabou por ficar preso em rochas afiadas ao se aproximar demais da costa. A situação piorou ainda mais, pois, além de estar ali presa, sem poder se mover de imediato, a maré também começou a baixar, fazendo com que não chegasse água suficiente até ela. Além disso, para piorar, o sol estava atingindo a orca de maneira direta. Se as coisas continuassem como estavam, talvez por algumas horas o animal iria perder a vida por desidratação, e por causa de uma perseguição, a orca se tornaria uma presa indefesa. O fim da vida dessa orca bebê parecia estar chegando, e o que aconteceu depois disso impressiona o mundo inteiro até agora. Isso porque, simplesmente, de uma hora para outra, a orca começou a chorar. Exatamente, ela começou a chorar. Era uma tentativa desesperada de pedir ajuda, e o choro ecoava por cima das rochas, elevando a altura desse momento. Logo, o choro do animal atraiu a atenção das pessoas que viviam nos arredores da Baía de Hartley, que, sem pensar duas vezes, foram ao resgate do animal para tentar salvar sua vida. A orca era uma fêmea, e primeiramente foi vista por um homem que percebeu que ela precisava de ajuda. Ele pegou então o telefone e ligou para o grupo de resgate de animais Guardians, na Baía de Hartley. Depois dele, algumas pessoas da área também apareceram para ajudar o animal. Todos que surgiram para ajudar a orca eram voluntários, e esse momento foi amplamente divulgado por meio das redes sociais, rodando por todo o mundo com vídeos e imagens da cena emocionante. Vendo que o sol estava cada vez mais forte e que podia queimar a pele do animal, eles começaram a colocar mantas molhadas e úmidas por cima da orca e a encharcaram com água do mar para mantê-la hidratada. Os voluntários que chegaram criaram até mesmo uma bomba d'água, e assim a orca estaria sempre molhada o tempo todo, sem que precisassem ficar o tempo inteiro jogando baldes de água no animal. No início ela estava alterada e era possível ver que sua respiração estava acelerada. Porém, depois de um tempo, ela sabia que iríamos ajudá-la, comentou na época George Fisher, um dos que ajudaram no resgate. O homem realmente disse que todos perceberam que a orca estava entendendo que aquelas pessoas estavam ali para ajudar, como se tivesse um raciocínio como o nosso. Todos os voluntários, inclusive, ficaram muito comovidos, pois, segundo eles, o animal gritou de medo, derretendo quase literalmente o coração deles. Você mesmo pode ver esse momento com seus próprios olhos e duvido que não vá ficar sentido. As pessoas que ajudaram no resgate não podiam mover a orca com suas forças, mesmo que muitos fizessem força ao mesmo tempo.
Não poderiam mover o animal somente por causa de seu peso, mas seria também iminente que ela se cortaria nas rochas afiadas. Por isso, aquelas pessoas não tinham outra opção a não ser esperar a maré subir, para que a orca retornasse ao seu habitat natural. Foi um trabalho complicado de ser realizado, afinal os voluntários tinham que estar todo o tempo alimentando o corpo da orca com água salgada, para que ela não perdesse sua vida. O choro da orca não parava, mas parece que as coisas logo se resolveriam. À medida em que o tempo foi passando, a água à frente foi finalmente se elevando pouco a pouco e a maré começou a subir. A esperança estava na frente dos olhos de todos. No entanto, ainda que tivesse subindo e se aproximando, não era o suficiente para o animal retomar para o ambiente aquático. Até lá, como já estavam fazendo, foi preciso continuar jogando água sobre a orca. Ainda demoraria mais de 8 horas para que a maré alcançasse a orca na altura certa e ela pudesse nadar de volta para o seu lugar de morada. 8 horas, em movimentos constantes, molhando o animal, era um trabalho que exigia esforço e dedicação extrema, mas as pessoas estavam ali para ajudar e não se preocupavam com as novas 8 horas que teriam que continuar trabalhando. Depois de todo esse tempo, finalmente a maré subiu suficientemente e assim, de forma milagrosa, a orca pôde escapar praticamente ilesa. Enquanto ela nadava, voltando ao oceano, a equipe de resgate se despediu dela, muitos com lágrimas nos olhos, e todos completamente satisfeitos por terem feito algo que acabou dando uma segunda chance de vida para a orca, um animal que, como já citamos, costuma ter um bom relacionamento com seres humanos. A equipe de resgate da Baía Hartley expressou por meio das redes sociais seus inteiros agradecimentos às muitas pessoas que se ofereceram de modo voluntário para ajudar naquela ação. Depois de tudo isso, pelo menos de uma coisa podemos ter certeza: essa orca vai pensar 2 vezes antes de se arriscar mais uma vez perto de penhascos ou conjuntos de rochas próximas às costas. Felizmente, no fim da história, a orca que chorou pedindo por ajuda saiu sorrindo, por assim dizer. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, que motiva a gente a trazer mais vídeos desse tipo. Se você não quiser perdê-los, basta se inscrever, ativar o sininho e clicar em todas. Na tela está aparecendo um vídeo bem legal. Animais com problemas que pediram ajuda a seres humanos. Inclusive um tubarão que estava com algo na cabeça. Confere lá!